A reunião entre o Trump e o Zelensky causou um terremoto nas questões da geopolítica global, conforme era o esperado, sem dúvida. Nós tivemos os países da Europa demonstrando enorme apoio para a Ucrânia, pelo menos em termos de palavras. Resta nos saber se de fato os países europeus irão apoiar a Ucrânia e de que maneira no contexto da guerra. Se isto acontecer, os países da Europa apoiarem a Ucrânia, nós teremos um isolamento dos Estados Unidos em relação à Europa, esse é um ponto importante, e um redesenho da questão de toda a geopolítica global, conforme que nós assistimos nos últimos 70, 80 anos, desde a formação da OTAN, no pós-Segunda Guerra Mundial. E então, basicamente o Trump disse, toma para vocês Europa, porque o problema é de vocês, não meu, não do povo dos Estados Unidos. E isto gerou uma enorme modificação no cenário geopolítico. Tanto é que hoje o Zelensky já viajou para a Inglaterra, no caso para o Reino Unido, e o Zelensky se encontrou com o Keir Starmer, que é o governante ali, o primeiro-ministro do Reino Unido. E aqui nós temos a foto justamente do momento em que o Zelensky deixa a Casa Branca, de uma maneira bastante impactante, não é? Aquela conversa foi um lavar de roupas sujas no meio da rua, conforme nós pudemos observar. Uma reunião dessa magnitude para discutir temas de tão importância não poderia ser feita assim à luz do dia, digamos, mas sim a portas fechadas para depois trazerem ali as controvérsias para a imprensa, mas de maneira mais respeitosa, o que não houve em relação à Ucrânia por parte do J.D. Vance e do Donald Trump. E aí nós temos um encontro hoje de Zelensky com o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, que já vai destinar 2,6 bilhões de libras esterlinas para a Ucrânia nos próximos meses. Hoje é dia 1º de março de 2025. Nós temos uma série de temas a abordarmos aqui. E antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like e se inscreva, caso o nosso conteúdo aqui te faça compreender melhor as questões da geopolítica. Pessoal, então, vamos aqui. Muitos assuntos. O Zelensky viajou para os Estados Unidos. Foi uma viagem bastante frustrante para a Ucrânia. Não houve acordo, não houve nada, exceto um barraco, como nós jamais imaginaríamos. Que as portas fechadas existem, controvérsia e discussões acaloradas, é verdade. Agora, por que raios o Trump convida o Zelensky para recebê-lo do modo que recebeu? Com a imprensa mundial inteira basicamente assistindo o que eles estavam a debater e não para simplesmente chegarem num ponto, num acordo e tal, mas simplesmente para humilharem a Ucrânia, pelo menos esta é a impressão que nos fica. Agora, se não foi isso, se o objetivo era fazer uma conversa amistosa, tá certo? Tanto é que no começo da entrevista, da conversa, sei lá, o que foi aquele troço, não é? O Trump elogia bastante o Zelensky, os soldados ucranianos, os generais ucranianos e assim por diante, não é? E aí, se foi uma conversa que saiu do script, certamente eles agiram de maneira bastante amadoras, tanto o Trump quanto o J.D. Vance, enfim. Depois, os dois, bem como também o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ficaram discutindo, não é, nas redes sociais, de que o Zelensky deveria se desculpar porque ele foi ofensivo. Gente, não tem como o Zelensky ter agido de outro modo, senão ido embora, no mínimo, não é? Se o Zelensky tivesse maiores condições de depender menos dos Estados Unidos, certamente ele sairia na porrada com o Trump e com o J.D. Vance, porque foi bastante provocativo ali o modo como agiram os governantes da Casa Branca. Esta é a minha interpretação. E vamos aqui a outros temas. O Zelensky, então, viajou para o Reino Unido, e aí, conforme eu disse, reitero, o Keir Starmer já destinou ali 2,6 bilhões de libras esterlinas para a Ucrânia. Esse dinheiro aí que o Reino Unido vai destinar para a Ucrânia é um recurso de dinheiro congelado da Rússia na Europa, tudo bem? Então, ativos russos congelados serão destinados para a Ucrânia e, pelo que parece, neste caso aqui, na forma de empréstimos, tudo bem? Na forma de empréstimos. Então, o que é que nós estamos assistindo? É um Zelensky buscando costurar meios para que ele tenha apoio de outros países que não apenas os Estados Unidos.
E os países europeus ontem, e também instituições como a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declararam muito ali o seu apoio eventualmente à Ucrânia e eventualmente fizeram muitos elogios. Aliás, o Macron, o governante francês, ligou para o Zelensky após a reunião com o Donald Trump e todo o modo como terminou aquela reunião, tá? E aí, segundo no caso aí, segundo o Macron, após a conversa com o Zelensky, ele disse o seguinte, abre aspas, há um agressor, que é a Rússia, e o povo atacado, que é o ucraniano. Então, o Zelensky, desculpem, o Macron falando aí que há um agressor. E é curioso que na conversa do Zelensky com o Trump começou com frescura quando ele começa a falar que o Zelensky tem muito ódio, né? De uma maneira bastante vergonhosa. Ué, o Trump não está ali para discutir os sentimentos do Zelensky, mas sim discutir a questão se vão apoiar ou não a Ucrânia. Então, se não vão apoiar, aliem-se a Rússia e vamos ver no que dá, não é? Basicamente isso, enfim. E o Macron disse ainda, ó, temos que agradecer todos que ajudaram os ucranianos e temos que respeitar os que lutaram desde o começo, porque eles lutaram pela independência deles e pela segurança da Europa, tá? Então aí o Macron tratando de que se trata da segurança da Europa. O Donald Tusk, que é o governante aí da Polônia, primeiro-ministro, disse o seguinte, Zelensky, queridos amigos ucranianos, vocês não estão sozinhos. E aí o Pedro Chances da Espanha disse, Ucrânia, a Espanha está com você. E nós tivemos o próprio Olaf Scholz dizendo que a Ucrânia é forte e vencerá, tá certo? Tratando da dignidade do Zelensky, que quem falou muito da dignidade foi a própria Ursula von der Leyen, não é? Ela diz a sua dignidade, honra e bravura do povo ucraniano. Seja forte, seja corajoso e destemido. Você nunca está sozinho, tá? Então vários foram os países europeus através dos seus líderes, enfim, demonstrando apoio diplomático para o Zelensky. A questão importante e o dinheiro? E o apoio militar? Tá certo? Como que fica? Será que realmente esses países vão destinar apoio para a Ucrânia, além de palavras, tá certo? Além de elogiar a bravura do Zelensky, etc. Tudo bem? Então fica aí a pergunta e vamos acompanhar como que ocorrerá estes apoios. Agora, uma coisa que é curiosa é a manifestação da Kaja Kallas, que é a responsável pela diplomacia da União Europeia, dizendo que agora o Ocidente tem um novo líder, não é? Que chama-se Vladimir Putin. Tudo bem? Então a gente tem um romper de relações, conforme nós podemos observar, entre o governo da Ucrânia, tá certo? Os Estados Unidos e uma Europa já não mais olhando para os Estados Unidos como líder aí do chamado Ocidente e mundo livre. Então, uma enorme crise diplomática na relação Europa e Estados Unidos. Tudo bem? Ainda avançando aqui, nós temos aí, portanto, a viagem do Zelensky foi frustrada, ele viajou para o Reino Unido, tá? Recebeu o apoio de líderes da Europa, tá certo? Conforme nós mencionamos, a Grã-Bretanha assinou esse acordo aí de 2,6 bilhões de libras, tá? Agora, apesar do apoio da Europa, nós temos alguns países da União Europeia que não apoiam a Ucrânia, nós sabemos disso, é o caso da Hungria, é o caso também agora da Eslováquia, o governo da Eslováquia, Robert Fico, não apoiará mais a Ucrânia, segundo o que ele afirma, não é? E ele até assina um decreto ali, dizendo justamente coisas do gênero, de que deve-se barrar na Europa as ajudas para a Ucrânia. A Europa onde? Na União Europeia. Então ele tem uma carta longa aqui, tá certo? E ele assina o seguinte, ó, a Eslováquia não irá dar suporte, ok, para a Ucrânia, nem financeiro ou militar, tá certo? Para dar fim à guerra e coisas do gênero, ok? Então nós temos a Eslováquia pulando fora do eventual apoio que eventualmente dá para a Ucrânia, tudo bem? Dizendo que a paz pela força é um equívoco, que isso não vai acontecer, ou seja, a Ucrânia deveria assinar um acordo de paz e desistir da guerra na concepção da liderança aí da Eslováquia, o Robert Fico. Será que é isso mesmo? Vamos observar nos próximos dias como que irá se portar de fato o apoio da Europa para a Ucrânia, conforme, tá certo? Precisamos entender o que vai acontecer. Agora, um prognóstico é que o cenário geopolítico muda, nós temos uma Europa que não terá mais o apoio norte-americano, conforme nós estamos percebendo em várias ações do Trump, quando ele fala da necessidade da própria OTAN se sustentar, de aumentar o dinheiro, não é percentual do PIB que os países contribuem com a OTAN e coisa do gênero, tá? Agora, no fronte de guerra, vamos aqui, ó, a Ucrânia faz ataques contra, segundo o Ministério de Defesa da Rússia, o Turk Stream,
tá certo? Turkish Stream é um dos gasodutos que ocorre no território da Rússia, que eu vou projetar aqui o mapa para que nós observemos. Vejam só, né? Então nós temos aqui o mapa. Esta região é a região atacada pela Ucrânia, tudo bem? Aqui na região de Rostov, nós temos um gasoduto que atravessa desde aqui para o sul e vai desde aqui para o leste na região do Cazaquistão, tá? Então a Ucrânia ataca esta localidade aí, não é a primeira vez que a Ucrânia busca atingir a infraestrutura do gasoduto. Este é o Turkish Stream 2, desculpem, este é o gasoduto Turkish Stream, ok? O gasoduto da Turquia, que olhando aqui no mapa a gente visualiza plenamente aí por onde ele caminha, digamos assim, ok? Então nós temos um gasoduto que sai do território sul da Rússia, vai para o território da Turquia, tá? Pelo Mar Negro, e eventualmente vai para o território grego ou Bulgária, Sérvia, chegando aí até os territórios, conforme observamos, da Hungria e da Eslováquia, por exemplo. Tudo bem? Então aí o gasoduto Turkish Stream é importante gasoduto que foi atacado pela Ucrânia hoje. Além do mais, no fronte de guerra nós tivemos muitos ataques por parte da Rússia. A Rússia fez uma quantidade significativa de ataques contra a Ucrânia. Por exemplo, aqui, quando olhamos que pelo menos 103 drones foram abatidos por parte da Ucrânia, tudo bem? Embora a Rússia lançou duas centenas de drones contra a Ucrânia hoje, tudo bem? Então a Rússia faz muitos ataques contra a Ucrânia nesses dias, sobretudo utilizando os drones em grande quantidade, a fim de atingir a infraestrutura energética da Ucrânia, bem como o território da Ucrânia como um todo, tá? Agora, um detalhe importante ainda é que os Estados Unidos cancelaram o apoio que eles dão para a Ucrânia no que se refere à reconstrução do sistema elétrico ucraniano. Uma das grandes marcas da guerra tem sido a destruição de infraestrutura, e a Rússia destruiu de maneira bastante significativa a infraestrutura de energia da Ucrânia. Tanto é que um dos grandes dramas da Ucrânia é justamente a questão energética, porque precisa ser reconstruída de tempo em tempo, por conta que ela é atacada, né? E eventualmente, quando a União Europeia, portanto, destina dinheiro para a Ucrânia, uma das falas importantes é justamente a reconstrução ali da infraestrutura energética, por conta de que é um alvo importante aí atingido pela Rússia constantemente. Assim como a Ucrânia, nós relatamos aqui, a Ucrânia busca atingir a infraestrutura da Rússia, depósito de munições, ou mesmo ainda depósitos petrolíferos, não é? Refinarias e coisas do gênero. A mesma coisa a Rússia faz contra o território da Ucrânia, tá certo? E atingiu muito a infraestrutura de energia do território ucraniano. E agora nós temos o governo norte-americano saindo da ajuda que eventualmente dá para a infraestrutura ucraniana de energia. Vamos acompanhar como que vai se desdobrar novamente esse tema. No mais é isso, se você chegou até aqui, agradeço a presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E se você quer um conteúdo focado para entender tudo sobre geopolítica, conheça o nosso curso, o link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. No mais é isso, bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.